Meus irmãos, 2 Coríntios, capítulo de número 12, versículo número 19, estamos dando continuidade tanto à exposição de 2 Coríntios, como o tema que começamos semana passada, né? E a semana passada a gente falou metas para 2021. Eu não sei se me faltou, né, criatividade. O tema de domingo que vem, metas 2021, parte 2, né, o retorno. Então, vamos lá. Hoje é parte 2, verso de número 19 a 21, 2 Coríntios 12. Diz assim a santa palavra: há muito pensais que nos estamos desculpando convosco. Falamos em Cristo perante Deus e tudo, ó amados, para vossa edificação. Temo, pois, que indo ter convosco não vos encontre na forma em que vos quero, e que também vós me acheis diferente do que esperáveis, e que haja entre vós contendas, invejas, iras, porfias, detrações, intrigas, orgulho e tumultos. Receio que indo outra vez o meu Deus me humilhe no meio de vós, e eu venha a chorar por muitos que outrora pecaram e não se arrependeram da impureza, prostituição e lascívia que cometeram. Deus eterno, fala aos nossos corações, continua a falar, porque a leitura do teu texto já comunica a tua verdade. Então, Senhor, à medida que vamos expondo a tua palavra, que ela possa penetrar no nosso coração de tal maneira, nos confrontar e nos fazer agir de maneira condizente com aquilo que ela nos instrui. Faz isso para a glória do teu nome, porque uma vez que o teu povo anda de acordo com a tua verdade, o teu nome é honrado. Portanto, abençoa-nos, ó Deus, a fim de que possamos agir como o Senhor assim prescreve. Para a glória do teu nome, nós assim te oramos, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, semana passada nós falamos sobre essa passagem de 2 Coríntios capítulo 12, só que do verso 14 a 18, né? E falamos as primeiras metas aqui para 2021, à luz de verso 14 a 18, né? 2 Coríntios 12. E eu não sei se você lembra, alguém lembra? Não vou perguntar, senão vou ficar triste, que ninguém vai lembrar. Então vou ajudar você. Primeira foi servir ao próximo. Você diz, lembrei, pastor, uma forcinha aí, não é nada mal. Eu devo ser mais altruísta, menos egoísta. Aprendi isso domingo. Mas se você já esqueceu hoje, eu estou meio desanimado para 2021 junto com você. Mas o reforço é para você não esquecer mais. Segundo, dedicar os recursos e a vida para o reino de Deus. Foi o que nos disse o verso número 15, tá? Terceiro lugar, era viver de maneira íntegra. Isso serve para 2021, 22, 23, 2050, 80, e se Deus nos conduzir até lá. Verso 16 e verso 17 a 18, nós aprendemos que devemos nos rodear de boas companhias. Afinal de contas, o próprio Paulo, nessas cartas de Corinto, ele falava que as más conversações, más companhias corrompem os bons costumes. Está lá 1 Coríntios capítulo número 15. Hoje a gente vai dar continuidade a essa passagem do capítulo 12. Eu estou com o coração apertado, porque a gente só falta o capítulo 13 para nós encerrarmos duas cartas longas, né? A primeira tem 16 capítulos, a segunda 13, e a gente enveredou aí anos, né, nessas duas cartas, mas que temos aprendido muito ao longo dessas duas cartas. Essa passagem, especialmente verso número 19 a 21, me fez lembrar uma linda e conhecida história do famoso, né, filósofo, homem de Deus, chamado Agostinho. Agostinho foi um homem nascido no século IV, e foi um dos homens que até hoje se trata dele, né, na academia, na faculdade, você escuta nas disciplinas de filosofia, você escuta falar sobre Agostinho, tamanha relevância que ele teve na história do cristianismo, na história humana. E conta-se que Agostinho, antes de conhecer a Cristo, ele foi um homem muito imoral, ele foi um homem muito promíscuo. Porém, certo dia após a sua conversão, ele caminhava pelas ruas e uma de suas antigas amantes o chamou e disse assim: Agostinho, Agostinho, sou eu. E ele ele ficou sem olhar, ficou meio que perturbado com aquela situação. Ele não olhou para trás e começou a acelerar o passo.
aos gritos dessa moça. Enquanto ela continuava na peregrinação, né, persegui-lo, gritando, Agostinho, Agostinho, e ele nada de escutar. Finalmente essa moça alcança ele e diz, Agostinho, não me reconheces? Sou eu a sua amante de tantas noitadas. Ele olhou bem dentro dos olhos dela, como aquela expressão que a gente diz, né, fitando nos olhos dela. Ele disse assim, sim, de fato és tu, entretanto, eu não sou mais eu. Você entende o que isso significa? Você é você, eu é que não sou mais aquele Agostinho. Steven Lawson é um pregador atual americano e ele escreveu essa frase que acho que é interessante. Ele disse assim, se Jesus não te mudou, então o Jesus que você conheceu não é o Jesus da Bíblia, é o Henri Cristo. Talvez essa seja a grande verdade que está aqui dentro dessa passagem tão curta, mas tão bombástica e tão confrontadora para nós. Se existem metas para 2021, já que eu quero casar essa passagem com essa coisa do início de ano, a primeira meta que eu queria estabelecer aqui no verso 19 é viver na presença de Deus, sob a autoridade de Deus, para a glória de Deus. Eu entendo que é isso que o verso 19 está dizendo. Se não, venha comigo, o verso 19. Se você está sem Bíblia, levante uma de suas mãos aqui. Eu não vou pedir para você ver à frente, você não vai fazer leitura, ninguém vai ficar olhando para você. É só para você acompanhar. Então, se você está sem Bíblia, levanta a mão e alguém vai entregar a Bíblia a você. Depois, no final, você devolve para nós. Tem alguém? Só levantar a mão? Não? Verso 19, então. Olha o que diz. Há muito pensais que nos estamos desculpando convosco. Falamos em Cristo perante Deus e tudo, ó amados, para a vossa edificação. Mais uma vez, primeira parte. Há muito pensais que nos estamos desculpando convosco. Lembre que boa parte dessa carta, Paulo vem fazendo a defesa do seu apostolado, que ele não adultera a palavra de Deus, está lá em 2 Coríntios capítulo número 2, que ele não precisa de carta de recomendação, porque alguns falsos apóstolos estavam dizendo, mas ele não tem carta de recomendação, então como é que ele é autorizado para pregar? Paulo diz assim, a carta de recomendação é a vida de vocês transformadas, está lá no capítulo número 3, ainda no capítulo de número 11 de 2 Coríntios, ele começa a contar seus feitos, o que ele chamou de vanglória, né? Gloriar-se. Chegando no capítulo 12, capítulo este que nós estamos apreciando, ele fala sobre a experiência fantástica que ele teve no paraíso, né? Como o verso número 1 em diante até o verso 5 retrata. E aí ele conta e se gloria de várias coisas. Paulo apresentou então, provas após provas, de que ele de fato era um verdadeiro apóstolo. Então, diante de tudo que ele falou, alguns coríntios entenderam, chegaram à conclusão, que o que Paulo estava fazendo era dar explicações, como se ele estivesse se desculpando para com os coríntios, se justificando de seus atos, se justificando de suas palavras. Mas o fato é que pela vida que Paulo levava, ele não precisava provar a sua inocência, embora ele tenha necessidade de deixar tudo registrado e muito claro, realmente como nós temos percebido e como aconteceu. De fato ou de verdade, ele fez uma longa defesa, pois como qualquer outro homem, ele preocupava-se com sua reputação entre os homens, ele preocupava-se em gozar de confiança, preocupava-se com o amor para com aqueles irmãos. Então, seu trabalho em defender-se foi com o intuito de eliminar qualquer mal-entendido que estava surgindo entre eles. Agora, o interessante é que eu acho que você já vivenciou isso tanto quanto eu vivenciei. O engraçado é que, por mais que você dê explicações, por mais que você apresente passo a passo, fale A mais B, quando o outro lado não quer entender, não adianta, não entra na cabeça. É como se Paulo estivesse dizendo assim, ó, vocês estão pensando que eu estou me desculpando com vocês, como se eu estivesse me justificando com vocês, mas não é isso. Faz tempo que vocês estão com isso na cabeça, que eu estou me desculpando, mas vocês estão pensando errado. Não é isso que eu estou fazendo aqui. Agora pule para a parte B do verso 19. Olha o que ele diz. Falamos em Cristo perante Deus. Deixa eu fazer a coisa aqui de trás para frente.
perante Deus. Ele está dizendo aqui que ele faz diante de Deus. O que é interessantíssimo aqui nesse ponto é que Paulo se vê estando na presença de Deus, cujo olho que a tudo vê o contempla. Eu estou diante de Deus, sob a observação dos olhos dele. Qual é que é a implicação que tem isso para a vida de Paulo e para a minha vida e para a sua vida também? É que qualquer defesa que Paulo estivesse fazendo, se ela não fosse verdadeira, ela seria ridícula e também seria insignificante, já que ele estava desnudo diante daquele que tudo vê. Poderia ele convencer aos homens, mas jamais convenceria a Deus. Logo, o que ele está dizendo é que, acima de tudo, ele levava em conta a avaliação divina, porque no fim das contas é Deus quem julga todas as coisas, é Deus que julga o orador, Paulo, é Deus que julga o ouvinte, toda aquela igreja de Coríntios. E um dia, Paulo está dizendo, nós estaremos diante dele em juízo, tanto vocês quanto eu, porquanto, para que performance? Para que tentar mostrar uma capa ou tentar enganar vocês? Eu não consigo enganar aquele que é mais importante nesse jogo todo. Então, o meu desejo não é agradar vocês com desculpinhas, é agradar aquele que na verdade julga todas as coisas. Escute, julga o meu coração, assim como as minhas motivações para fazer o que faço. Essa é a primeira lição que eu queria que você aprendesse. Nunca esqueça disto. Primeira lição da noite é que a grande ideia da vida cristã se chama corandeu. Corandeu era uma expressão latina que significava na presença de Deus. Então, essa ideia corandeu ela captura o que eu chamo da essência da vida cristã. Viver corandeu é viver a vida inteira na presença de Deus, sob a autoridade de Deus, para a glória de Deus. E é por esta razão que o cristão não pode compartimentar a sua vida em duas sessões. Eu hoje estou na igreja, é a sessão religiosa da minha vida. Chegou a segunda, chegou a outra sessão, é a sessão não religiosa ou secular. Isso aqui a gente já bateu muito nessa tecla. Não podemos dividir a vida em duas sessões, religiosa, não religiosa, sagrada e secular. Não, essa não é a ideia. E eu lembro de uma frase do Augusto de Nicodemos muito bacana, que ele disse assim: as nossas ovelhas com frequência precisam aprender a viver corandeu, na presença de Deus, tudo na vida diante de Deus, o negócio delas, o trabalho delas, o estudo delas, tudo o que elas fazem é corandeu na presença de Deus. Não esqueça isso, é na presença de Deus, sob a autoridade de Deus, para a glória de Deus. Essa é a tônica da nossa vida, essa deve ser a música que toque toda vez que você estiver atuando nesse grande teatro, como chamava João Calvino. Teatro da vida, esse teatro onde nós estamos inseridos nessa terra. É assim que nós devemos nos comportar. Na presença de Deus estamos o tempo todo. Vivemos sob a autoridade de Deus, segundo aquilo que Ele nos orienta a fazer, para a glória dEle, tentando honrar Ele em tudo. Agora vamos para a parte inicial do verso número 19, parte B aqui, que ele disse: falamos em Cristo perante Deus. Então, falamos em Cristo significa aqui falar como cristão, falar e agir como ele agiu. Cristo ensinou a falar a verdade. Então, o que é que Paulo está falando? Eu estou falando a verdade. Cristo me ensinou a amar. O que é que eu estou fazendo aqui com vocês? Diante de tantas pedradas que vocês estão jogando contra mim, eu estou amando vocês. Cristo me ensinou a perdoar. É isso que eu estou também fazendo aqui com vocês. Ele me ensinou a temer a Deus, portanto eu estou seguindo as pegadas do mestre, eu estou seguindo o caminho do mestre. Em outras palavras, Paulo tinha falado como alguém que se encontra em união vital com Cristo, em união com Deus. Pergunta: qual é a implicação de eu e você estarmos em união vital com Deus, com Cristo, nosso Salvador? É simples, é que esse vínculo com Cristo impedia que Paulo fosse aquilo que lhe acusavam ser. O que eles diziam que Paulo era? Paulo, você é um astuto enganador. Paulo, você é um hipócrita. Paulo, você é um desonesto. Você quer passar a mão no dinheiro da igreja de Corinto. Então Paulo está usando esse argumento da união com Cristo para dizer assim: olha, a minha união com Cristo me impede de eu cometer esses atos. Eu não posso, eu não tenho como, exatamente porque eu estou unido
unido a Cristo. Certa vez eu li uma coisa de um teólogo inglês chamado Leonard Ravenhill, que eu achei fantástico. Ele disse assim, ele disse: como explicarei a um Deus santo que fui aceito nos lugares que ele foi rejeitado? Eu estou unido a Ele. Então determinadas coisas não dá para fazer. Agora presta atenção na cena. Presta atenção na cena. A cena do verso 19, quando ele diz assim, ó, falamos em Cristo perante Deus. A cena é como se eles estivessem em um determinado local, é como se nós estivéssemos em um determinado local, diante de Deus, diante do juiz, diante daquele que contempla todas as coisas, que sonda e sabe tudo o que passa no meu coração e nas minhas motivações. E nesse local eu estou acompanhado, eu estou ao lado de Jesus, falando como Cristo. Paulo está dizendo assim: como poderia eu ser um enganador, um hipócrita, um desonesto? Jamais. Você percebe uma coisa aqui, não é nem na entrelinha que está claro, é que a nossa união com Cristo nos breca de fazer determinadas coisas, nos barra de fazermos determinadas coisas. Paulo está dizendo assim, ó, vocês me acusam, mas eu nem posso fazer isso. Eu estou unido a Cristo. Falo em Cristo. Agora observe o alvo dele fazer assim. Parte final do verso 19, olha o que ele diz. E tudo, ó amados, para a vossa edificação. O objetivo da defesa de Paulo aqui não é meramente autodefesa, é servir aos coríntios, né, aos membros da igreja de Coríntios, edificá-los, é esse o termo que ele usa aqui. O que está aqui na entrelinha aí? Eu acho que na entrelinha, Paulo está dizendo assim, olha, não sou eu que estou em jogo meramente, é a igreja. Sabe por quê? Porque se a igreja desprezasse, como de fato estava desprezando o apóstolo Paulo, o verdadeiro servo do Senhor, era a saúde da igreja que estava em jogo. Então, aceitar Paulo como um genuíno apóstolo, era seguir o caminho da edificação, isto é, de crescimento, de desenvolvimento cristão. E isso eles não podiam rejeitar, eles estavam rejeitando a saúde à medida que rejeitavam o genuíno servo do Senhor. Mas uma última coisa aqui, mesmo diante de tantos, lembra, problemas, injustiças para com Paulo, calúnias e males que aquela igreja infligiu sobre ele. Olha que coisa é isso aqui, olha que tapa na cara, na sua e na minha, né? Olha o que ele diz, olha a expressão que ele usa. Lá no finalzinho do verso 19 ele diz, falamos em Cristo perante Deus e tudo, olha a expressão, na sua Bíblia está como? Ó amados. Sabe o que é isso? É apanhar. Diz assim, eu ainda continuo amando você. Isso é muito difícil. Mas essa mostra a capacidade desse homem, tanto de amar como de perdoar. Porque se ele não perdoasse, ele não estava amando. Segunda meta, a primeira, deu para pegar? A primeira é viver na presença de Deus, sob a autoridade de Deus, para a glória de Deus. Onde é que eu faço isso? Onde esse corpo seu estiver presente. Em casa, no trabalho, nos estudos, na faculdade, no colégio, na igreja, onde for. Vivendo ou viver na presença de Deus, sob a autoridade de Deus, para a glória de Deus. Verso de número 20, pule comigo. Ele diz assim, segunda meta, né, na verdade, nossa segunda meta, primeiro já falamos, segundo, a nossa meta é promover paz e harmonia entre as pessoas. Veja, verso número 20, ele diz assim, temo, pois, que indo ter convosco, não vos encontre na forma em que vos quero, e que também vós me acheis diferente do que esperáveis, e que haja entre vós contendas, invejas, iras, porfias, detrações, intrigas, orgulhos e tumultos. Paulo diz assim, eu estou com medo, né, eu estou com medo de que não encontre vocês da maneira que eu pensava que encontraria. Qual era a maneira que Paulo esperava encontrar os coríntios? Penso eu, arrependidos, quebrantados, dispostos a pedir perdão, assim como se arrependerem dos pecados que tinham cometidos para com o apóstolo Paulo. E
na forma que eles estavam vivendo a vida cristã aqui nessa terra. E tudo isso seria um efeito da carta que estamos estudando, 2 Coríntios, né? Então, tudo isso seria um efeito do que Paulo já estava falando. Mas Paulo suspeita que as coisas não estão tão boas como ele poderia imaginar, não está caminhando tão bem como ele poderia imaginar. Por outro lado, ele é sincero ao dizer que talvez os coríntios também não o encontrariam da forma como eles queriam. Como é que os coríntios queriam Paulo? Talvez um Paulo que dissesse assim: eu quero pedir perdão a vocês, eu quero agora dizer toda a verdade, eu realmente meti a mão no dinheiro de vocês, a minha intenção era pegar o dinheiro, e eu não sou realmente um apóstolo genuíno. Eles provavelmente esperavam um pedido de perdão de Paulo. Então Paulo, já que suspeitando que essa seria a ideia lá, Paulo estava exatamente dizendo assim: vocês talvez não esperem a forma como eu vou chegar, porque no lugar de estar do que vocês estão conjecturando aí, eu vou corrigir vocês, vou tratar vocês, eu vou confrontar vocês e confrontar os erros de vocês e discipliná-los, porque vocês estão agindo de maneira impenitente. E aí ele diz que receia um desencontro de expectativas aqui. Vocês esperam uma coisa, não vão ter. Talvez eu espero uma coisa, não teremos. Ou seja, diante dessa realidade, imagina o clima como vai estar, né? Clima de família quando briga, já viu? Cada um para um canto, todo mundo michuruca, acabou a festa, não tem mais riso, não tem mais papo, ninguém conversa. Está todo mundo ali, todo mundo doido para sair, para ir para a rua, né? Mas não ficar naquele. Mas já imaginou todo mundo assim meio que brigado, dentro, confinado num lugar, em quarentena, né? Em lockdown, todo mundo ali. Paulo diz assim: vai ser chato, vai ser complicado. Então ele está explicando. Olha que coisa interessante, ele está explicando como a defesa de sua integridade contribuía para a edificação dele. Sabe por quê? Porque imaginando que Paulo caíra em descrédito, que ele não era o que dizia ser, que o que ele falava de ser apóstolo, de ser um homem de Deus, não era. Então alguns já começavam a escutar as palavras de Paulo já não mais com o peso que elas deveriam ter. E muitos já estavam se entregando à libertinagem. É por isso que você leu o que leu aqui no verso número 20. E eu chamo sua atenção mais uma vez para ele. Olha o finalzinho do verso 20, o que é que diz? Olha lá. Por isso que Paulo fala isso aqui, ó. E que haja entre vós contendas, invejas, iras, porfias, detrações, intrigas, orgulho e tumultos. Veja, ele enumera 8 pecados e provavelmente eram as principais faltas dos coríntios aqui. Você vai notar que os pecados do passado, desde quando Paulo plantou a igreja, eram pecados agora do presente. Todos esses pecados listados aqui em pares, eles estão ligados a essa área de relacionamentos. Pode perceber, a igreja de Corinto era um amontoado de gente, mas não era uma família unida, tal como a gente escutou de Thaís há pouco ali, né, na nossa conversa. Eles não agiam como um corpo, que cada membro coopera com o outro. Não era essa a realidade dessa igreja. E por isso que ele diz, veja, a primeira coisa, contendas. Eu receio que vocês estão vivendo em contendas. Contenda aqui significa conflito, discórdia, briga, rivalidade, divisão, partidarismo. Pule comigo para esse texto aqui, capítulo 1 de 1 Coríntios, capítulo 1, verso 11. Veja, Paulo já havia falado sobre isso. Eu receio. Veja, a gente vai para a primeira carta agora. A gente já está na segunda carta. Nas últimas palavras do apóstolo Paulo, veja, parece que a coisa não mudou. Continua a mesma forma que era antes, no início lá. Verso número 11. 1 Coríntios 1:11 diz assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que o quê? Não haja entre vós divisões. Antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer, pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé, de que há contendas, a mesma palavra que a gente acabou de ver lá em 2 Coríntios 12. Contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Cristo não está dividido, mas vocês estão divididos. Era isso que Paulo estava dizendo. Veja, a gente está na primeira carta. Fomos, na verdade, a gente já
estava tratando a segunda carta, o mesmo problema persistia. Pule para o capítulo 3, verso número 3 e 4. Mais adiante, Paulo vai expressar que era uma atitude carnal. Carnal aqui lê-se imatura. Pelo contexto aqui, via de regra, a Escritura usa carnal como questões relacionadas à impiedade, né? Alguém que é descrente. Nesse caso aqui é imatura. Veja, ele diz assim, verso de número 3. Porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, mesma palavra que a gente encontrou lá. Não é assim que sois carnais, imaturos na fé, e andais segundo o homem. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Ou seja, vocês continuam agindo com divisões, com contendas, com brigas, e esse não é o padrão que eu estabeleci para vocês. Pule, voltando agora para capítulo 12, onde a gente estava. Segunda coisa que ele estabelece. 2 Coríntios capítulo 12, verso 20, lá no finalzinho. Segunda coisa que ele estabelece aqui, invejas. A palavra grega aqui é uma palavra chamada zelos, que pode ser usada positivamente como zelo, dedicação, ardor, mas ele aqui é usado no sentido negativo como ciúme, inveja, que é o desejo de você ter aquilo que não lhe pertence. Então ele está dizendo, vocês querem muitas vezes ter aquilo que não lhes pertence. Provavelmente está falando das brigas que tinha de dons, né? Alguns tinham alguns dons de línguas lá, alguns ficavam, se mostrando, outros talvez estivessem invejando, ou coisas outras aqui. O fato é que inveja fazia parte do cotidiano daquela comunidade. Terceira coisa, iras. E iras aqui é uma palavra muito interessante que significa paixão, significa raiva, significa fúria. E uma ira que ferve de forma imediata, mas que logo se acalma outra vez. Por isso que algumas traduções, como a NVI, traduz assim, eu acho uma boa tradução, que é manifestações de ira. Ou seja, são explosões repentinas de ira, né? E como alguém já disse, esse tipo de coisa é uma espécie de intoxicação da alma que arrasta você a fazer coisas das quais você vai se arrepender amargamente depois. Tem gente que explode assim, né? Depois fica, para que eu fiz isso? Ele às vezes não fala, né? Mas ele sofre amargamente porque ele sabe que aquilo não tinha que fazer. Então a primeira coisa que eu queria dizer aqui é que nós possamos lutar contra estas explosões de ira que às vezes ocorrem conosco, porque o fruto que deve brotar da nossa vida se chama domínio próprio. Você diz assim, mas não tem como me conter. Tem sim. Porque à medida que você alimenta que não tem como se conter, você justifica seus atos como não tem como se conter. Se não existisse uma coisa chamada domínio próprio, eu acreditava em você, mas tem. E amadureça essa verdade. Quarta coisa que ele diz aí, porfias. Significa disputas, contendas, divisões. Para mim seria a melhor tradução. Divisões. Também pode ser traduzido como egoísmo. Quinta palavra que ele traz aí é detrações. É uma palavrinha grega que significa linguagem ferina, exatamente, que é próprio de fera, que é feroz, cruel e desumana. E aqui tem muito a ver com calúnia, tem a ver com difamação. Tal como os inimigos de Paulo estavam fazendo com ele, difamando ele, caluniando ele, é o que podemos chamar de assassinato verbal. A calúnia, você sabe que tem destruído muitos homens bons, muita gente boa é difamada e é destruída. Sexta coisa que ele diz, tem havido intrigas, é muito parecido com a palavra anterior. Mas aqui tem um significado de calúnia secreta. É alguém que vai de ouvido em ouvido, caluniando uma determinada pessoa. Se a detração, que é a anterior, é um ataque frontal, a intriga seria um movimento clandestino, assim, de você disseminar, simplesmente para prejudicar aquela pessoa. Sétima coisa que Paulo fala, ele fala de orgulho, arrogância, presunção. Alguns se orgulhavam de dons espirituais, como já falei, se orgulhavam de posição social, se orgulhavam porque tinha uma retórica muito bonita e falava bem, se orgulhavam das suas habilidades intelectuais. Ele diz, está muita gente cheia de orgulho aí. Oitava coisa que ele fala,
fala? Ele fala de tumultos, que quer dizer desordem, confusão, perturbação. Parece que era isso que predominava na igreja de Corinto. Se você lembrar, no capítulo 11, você vê isso na ceia. Quem chegava primeiro comia logo, quem chegava por último não comia nada. Ninguém se importava com ninguém. O comportamento das mulheres quanto ao véu, as mulheres que o véu naquela época significava submissão, as mulheres não queriam utilizar e era uma insurreição. O feminismo já estava brotando faz muito tempo. Era confusão e diante disso Paulo vai dizendo, usa o véu, irmã. Não significa submissão, seja submissa. No culto, 1 Coríntios 14, lembra que Paulo diz assim, Deus não é Deus de confusão. Por que ele está dizendo isso? Porque estava havendo confusão dentro da igreja, era uma anarquia, não tinha ordem. Então, se a carta não produzisse o efeito que ele pretendia, quando Paulo chegasse na cidade de Corinto, era isso que ele iria encontrar. Brigas, invejas, iras, calúnias e por aí vai. Paulo observou uma coisa, que os pecados, quando ele fundara aquela igreja, esses pecados continuavam. Não era coisa do passado, era coisa do presente. Agora, olha que coisa interessante. Perto do final do século I, um homem chamado Clemente de Roma, ele endereçou uma carta para a igreja de Corinto. E é interessante porque nesta carta, uma das palavras que mais aparecem lá são inveja, ciúme, discórdia. Essas palavras aparecem com frequência, o que significa dizer que isso continuou a existir na igreja de Corinto. Então, ao mencioná-las, Paulo está dizendo assim, mudem de vida. Sabe o que ele está dizendo para mim e para você? É a mesma coisa. Aparece isso na sua vida, mude. Lute, porque não é assim que Deus quer que você viva. Pois bem, curiosamente, sabe o que é interessante aqui? Essa era a igreja que se achava espiritual, simplesmente porque pessoas falavam em línguas, pessoas profetizavam. Interessante porque essas 8 atitudes aqui expressam pessoas não santificadas. E aqui eu quero mexer numa caixa de maribondo. É muito provavelmente que essas pessoas estavam profetizando, é muito provavelmente que essas pessoas estavam falando em línguas, mas o coração dessas pessoas estavam, sabe o quê? Cheio de discórdia, cheio de contenda, cheio de ira. Você já presenciou coisa assim? Gente que faz e acontece, nossa, mas é cheio de confusão, cheio de discórdia, cheio de ira, e a gente fica se perguntando assim, o que é que está acontecendo? O que é isso? É por isso que nós precisamos separar a manifestação sobrenatural, essa questão de carisma, do dom, de santidade, porque uma coisa não está ligada à outra, embora deveria estar na nossa caminhada. Uma pessoa pode até manifestar dons espirituais e não ser uma pessoa santificada. Ela não precisa nem ser crente. Lembre, Judas, por exemplo, nunca foi convertido, a Escritura deixa isso muito claro, mas ele esteve entre os 12 durante o ministério de Jesus, participou daqueles sinais e prodígios que os 12 lá fizeram, provavelmente ele expulsou demônios, curou enfermos, fez milagres, e daí você lembra essa passagem aqui de Jesus, Mateus capítulo número 7, ele diz assim, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome não expelimos demônios e em teu nome não fizemos muitos milagres, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Note que Jesus não negou aqui que eles haviam feito aquilo, né? Ele não nega que eles haviam feito aquilo, mas o ponto de Jesus em não os receber, não é porque eles estavam mentindo acerca dessas coisas de profetizar, de expelir demônios, de operar milagres, mas é porque a vida deles era uma vida de ímpios. Essa era a atitude da igreja de Corinto, e esse era o medo do apóstolo Paulo, em chegar lá e perceber que aqueles continuavam a viver uma vida de ímpios. Sabe o que é interessante aqui? É que Paulo está chamando a atenção para mim e para você, para dizer assim, você pode até ter algumas habilidades, mas se você vive uma vida com essas características que eu acabei de listar, você está vivendo uma vida ímpia, descrente, totalmente distinta daquilo que, na verdade, um crente cristão, ele vive. Segunda meta, qual é? Promover a paz e a harmonia entre as pessoas.
Todas as coisas que você tem visto aqui, verso 20, tem a ver com relações interpessoais. Terceira e última. Terceira meta que eu queria que você aprendesse junto comigo nesse texto é que nós devemos nos arrepender e corrigir os pecados cometidos. Veja verso 21, ele diz assim: receio que indo outra vez o meu Deus me humilhe no meio de vós, e eu venha chorar por muitos que outrora pecaram e não se arrependeram da impureza, prostituição e lascívia que cometeram. Veja, Paulo temia encontrar muitos crentes ainda prisioneiros nos pecados. Pecados esses que ele acabou de falar do verso número 20. Aqui é de imoralidade sexual. Estes pecados caracterizam a vida enquanto pagãos e ímpios. Veja que ele agora traz uma segunda lista, mais curta, mas ele traz. Primeira coisa que ele fala aí, ele fala de impureza. Impureza. É uma palavra grega que no geral significa imundícia, ou mais literalmente ela significa lixo, contaminação ou poluição, mas que usualmente ela era usada para indicar imoralidade sexual, não necessariamente o ato em si, mas estava envolvida essa sujeira, essa poluição de se envolver com essas coisas. Segunda palavra que ele usa é prostituição, que é a velha e conhecida palavra porneia, de onde vem as nossas palavras pornográfico, pornografia, pornô, é um termo para indicar pecados sexuais, relação sexual ilícita. Então aqui você engloba adultério, fornicação, homossexualidade, zoofilia, que é a relação sexual com animais, incesto, abuso sexual, poliamor e não sei o que mais, etc, etc, etc. Você engloba tudo aqui, se chama prostituição. A terceira palavra é a mais forte de todas, a chamada lascívia. Ela é uma palavra grega aqui que significa luxúria. A luxúria é desejo de prazeres sexuais. A palavra grega aqui é luxúria desenfreada, é a ideia da palavra, o significado da palavra. É você ter desejo sexual em excesso e praticar isso. É licenciosidade, é libertinagem, é desacato, falta de respeito, ofensa. É um desacato deliberado, e eu espero que você entenda isso aqui, o que ele está dizendo. O significado dessa expressão, um segundo significado dela, é você perder a decência em público, envolvendo questões assim. É o homem que não tem mais vergonha do que ele faz. É semelhante a um animal na satisfação dos seus desejos. Você já viu um animal assim meio constrangido, né? Você passa pelas ruas, vê aquela cena deplorável, você diz, nossa, ele está constrangido, nem um pouco. É exatamente lascívia a palavra aqui. Trata-se da pessoa que não aceita restrições, nem tem compromisso algum com a decência. É exatamente o que nós estamos vivendo hoje. Ele não se importa com a opinião pública, tampouco com a sua reputação. É por isso que você vê nessas manifestações por aí, mulheres que tiram a roupa e ficam expostas lá, muitas vezes ficam até totalmente desnudas. Elas não estão nem aí, perderam o pudor, perderam a decência. Não existe limites, não existe o certo ou errado, não é assim hoje? Não tem limites, não tem alguém, por que isso aqui é certo? Por que isso aqui é errado? Não existe certo ou errado, é você que decide o que faz, é isso. Corinto era exatamente uma espécie, um centro de espécie desse tipo de atividade. Havia pelo menos, segundo alguns estudiosos, 1000 prostitutas religiosas profissionais, onde os adoradores iam lá no templo se relacionar com elas. Está lá 1 Coríntios capítulo número 6. Isso se tornou tão conhecido que o verbo corintinizar se tornou sinônimo de imoralidade sexual. É por isso que jamais eu serei corintiano. Nunca, 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 jamais. Não dá, gente. Tá vendo que é bíblico, você vendo que é bíblico. Agora olha que coisa interessante aqui. Perceba que a coisa é progressiva. Olha que coisa interessante aqui, ó. Preste atenção. Aqui você tem uma espécie de gradação que revela a decadência moral. Primeiro você tem a palavra impureza. Lembra o que é? Imoralidade, mas não necessariamente o ato em si. Segunda palavra, prostituição. Todo ato sexual ilícito.
Terceiro, lascívia, azelgeia, que é a palavra grega aqui, que é a perca do pudor e a decência em atos ilícitos. Ele já não está nem aí para que as pessoas pensam. É como se Paulo dissesse, pronto, aqui é o fundo do poço. A gradação. Chego ao fundo do poço. O receio de Paulo, veja a parte A do verso 21. Que indo outra vez o meu Deus me humilhe no meio de vós. Sabe qual é, para mim, talvez a humilhação da qual Paulo se refere aqui? É a sensação de fracasso. Eu não sei se o pastor vivencia isso muitas vezes. O pastor Joel está aí, talvez sabe exatamente o que é isso. Talvez a humilhação de Paulo aqui seja a sensação de fracasso. Depois de tudo que ele pregou, depois de tudo que ele ensinou, depois de tudo que ele exortou, depois de tudo que ele admoestou, a igreja continuava na imoralidade. Sabe o que é isso? Era Deus mostrando ao apóstolo Paulo como ele era impotente. Como ele era impotente. E não só isso, presta atenção na parte B do verso 21. Olha que coisa interessante, ele diz assim, ó. E eu venho a chorar por muitos que outrora pecaram e não se arrependeram. A palavra chorar aqui, ela tem uma tradução muito interessante. Chorar aqui significa prantear, prantear por lamentar alguém. O que ele está dizendo aqui, provavelmente, é que Paulo está dizendo assim, se eu voltar e a realidade for essa que eu estou dizendo para vocês, eu vou chorar como se eu tivesse de luto. Como pessoas que morreram, chorar, prantear, como se eu tivesse de luto pela vida de vocês. E ele apresenta um motivo pelo qual ele está assim. Veja a continuação do verso 21. Por muitos que outrora pecaram e não se arrependeram. Ele faz questão de dizer aqui, muitos. Era um bom número de pessoas aqui que estavam envolvidas com pecados sérios e que continuavam na prática dos mesmos. Olha a bronca, eles continuavam sem qualquer arrependimento. E agora eu queria que você entendesse essa grande verdade aqui. Arrependimento é uma ação. É o primeiro passo do que a gente chama da regeneração. Ela ocorre por meio da fé, porém não é meramente uma alteração mental. Que é isso que Paulo está tentando mostrar aqui. Antes é uma mudança genuína, que é impulsionada pelo Espírito Santo de Deus e que produz resultados reais na nossa vida, na maneira de nós vivermos. Portanto, o arrependimento é o começo desse processo que a Escritura chama de aperfeiçoamento. Se aproximando cada vez mais daquilo que Deus aprova e se afastando cada vez mais daquilo que Deus reprova. É por isso que John Stott, famoso pregador inglês, disse assim, a fé que recebe a Cristo precisa ser acompanhada pelo arrependimento que rejeita o pecado. Então Paulo está dizendo assim, irmãos, eu estou chorando porque vocês não mudaram, eu estou chorando porque vocês não se arrependeram, eu estou chorando, pranteando porque a colheita se perdeu e parece que o meu trabalho foi em vão. E se isso de fato acontecer, isso é humilhante demais para a minha vida, isso é humilhante demais para mim. Eu penso que temos duas lições aqui que dá para aplicar na questão familiar. A primeira delas é que sua humilhação familiar é uma exposição da sua impotência. Deixa eu tornar isso mais claro, já que Paulo está falando aqui nessa linguagem de pai e filhos, como se ele fosse o pai dos coríntios, os coríntios fossem os seus filhos. Às vezes, preste atenção, quando as coisas saem do rumo no âmbito familiar, especialmente com filhos, com os nossos filhos, é Deus nos humilhando e mostrando-nos como nós somos impotentes, que nossos recursos não são suficientes, que nós carecemos de Deus para a criação dos nossos filhos. É uma humilhação que tem por intuito fazer com que você o busque a Deus e jamais esqueça que você precisa dele para criar os seus filhos. Você pensa que apenas precisa de dinheiro. Você apenas pensa que às vezes precisa de simplesmente estar ali por perto. O que você precisa é de Deus para a criação dos seus filhos. E muitas vezes Deus nos permite passar isso para que você entenda que o que seu filho mais precisa e que você mais precisa é de Deus. Terceira lição da noite. Agora dirigir a você que é filho, honre seus pais.
A maior humilhação dos pais são os pecados dos filhos. E aproveitando os pecados mencionados aqui, quando o filho se envolve com brigas, né, verso número 20, com invejas, explosões de ira, porfias, divisões, e difamação, calúnia, soberba, confusão, isso é uma tristeza para o pai. Quando os filhos se envolvem com imoralidade sexual, isso é uma vergonha para os pais, é uma humilhação terrível para os pais, e provavelmente muitos dos pais, talvez de algum de vocês aqui que se encontram aqui nessa noite, estão chorando, pranteando por conta da conduta, do comportamento de seus filhos. Eu quero dizer uma coisa a você: não pague com ingratidão, vergonha e humilhação àqueles que nos deram amor, carinho, atenção, proteção, e se necessário fosse ou for, eles dariam a própria vida para o nosso bem-estar, eles dariam a vida por nós. Honre seus pais, e uma das formas de nós honrarmos os nossos pais é não os desonrar com o estilo de vida que nós levamos aqui nessa terra. Lutem para honrar seus pais. Deixa eu voltar para o verso de número 21 aqui, porque tem uma coisa interessante. Paulo está dizendo assim: eu temo que não apenas encontrarei vocês com contendas, brigas, divisões, soberbas, calúnias, etc. entre vocês, mas que também eu terei de lamentar, chorar profundamente, prantear, porque muitos continuam vivendo na imoralidade. Agora presta atenção, porque aqui está o grande ensino do apóstolo Paulo, julgo eu, penso eu. Aqui é aquela bomba, né, que aqueles ninjas soltavam e sumia, né? Aqui é a bomba que Paulo solta. Observe isso aqui, ó, presta atenção nisso. Ó. Lembra desse texto que nós lemos no início do culto? Diz assim, ó: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Sabe qual é o ponto de Paulo aqui? Paulo está dizendo assim, ó: os coríntios que estão se comportando assim, eles se comportam como descrentes, eles se comportam como ímpios. No fundo, eles são ímpios em seus corações, apesar de estarem dentro das nossas igrejas, apesar de estarem até falando em outras línguas, apesar de até estarem profetizando, mas a vida deles denunciam isso. Como eu sei que vocês estão agindo de maneira ímpia, ou que vocês são ímpios? Simples, é a vida que vocês levam. Lembra que Jesus disse assim: pelos seus frutos os conhecereis. Quarta e última lição é que salvação significa que não pertencemos a nós mesmos, mas a Deus. Lembra disso aqui, ó. Paulo escrevendo lá em 1 Coríntios 6, porque fostes comprados. Você que diz assim, meu corpo, minhas regras. Ok, você não foi comprado. Não é assim? Você é seu então, né? Pronto, é. Eu não pertenço a mim mesmo. Eu fui comprado por preço. E qual é a finalidade agora? Parte B do verso 20. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Eu não sou de mim mesmo, sou dele. A minha vida agora está para a glória dele. A famosa frase do Spurgeon dizia assim: a santidade é o lado visível da salvação. E você diz assim, eu sou salvo, ok, mas né, como é que eu posso ter mais certeza disso? A vida que eu levo. A vida que se leva, não que eu conquiste a salvação, mas vai revelando que eu sou salvo. Como costuma acontecer, por exemplo, lá na Europa, as igrejas foram construídas sobre os locais antigos, sobre locais de antigos santuários pagãos, né? E eles tiveram esses santuários de serem demolidos para que o novo edifício se erguesse. E é assim, irmãos. O que lá agora acontece é bem diferente do que acontecia assim com a nossa vida. Eu era, agora já não sou mais. Outra pessoa. Deixa eu concluir fazendo menção de algo que me veio à memória essa semana, inclusive
me deu um gozo enorme de voltar a ler. O Peregrino é um grande clássico da literatura cristã. Ele foi escrito ali em 1677, 78, por um homem chamado John Bunyan. Ele já foi publicado com inúmeras capas, né? Você já viu aí, isso é tudo capa. Inclusive o que eu trouxe aqui hoje tem outra capa totalmente diferente. Esse é o que eu tenho. O Peregrino é uma narrativa cheia de emoção que relata a viagem, a caminhada de um cristão peregrino ao longo de sua vida. Ele sai de uma cidade chamada Cidade da Destruição rumo à cidade celestial. No decorrer da aventura do peregrino, ele se encontra com personagens de carne e osso, mas que possuem nomes alegóricos. Se você já leu, você sabe, onde cada nome expressa a característica principal de cada personagem. Por exemplo, o cristão é cristão porque ele é cristão. Simples, né? Ok. Inveja, amor, você vai vendo esses personagens aparecendo. Paciência, obstinado, evangelista. Portanto, o personagem tem o nome do que ele representa. No percurso dessa aventura lá do peregrino, ele passa por lugares sombrios, tais como o desfiladeiro do desespero, o pântano da desconfiança, a feira das vaidades, o rio da morte. Ele começa a passar por esses locais tenebrosos, rumo à cidade celestial. Em cada encruzilhada surge um novo desafio que ameaça essa chegada até essa cidade celestial. É interessante porque o Peregrino é a maior obra de ficção na história do cristianismo. Logo no início do livro é interessante, porque o cristão, ele se encontra com um personagem chamado evangelista. E o cristão faz uma pergunta ao evangelista, diante da realidade que ele sabe que a sua cidade será destruída, que ele está debaixo de uma ira vindoura. Ele diz assim: para onde eu vou? E aí, encontrando esse evangelista, que é essa imagem aqui, eu não sei se dá para ver o cristão, o peregrino desse rapazinho, evangelista esse de cima. O evangelista aponta assim para um campo bem amplo e disse assim, ó: você consegue ver aquele portão estreito? O cristão respondeu: não, não consigo. Aí o evangelista diz assim: você enxerga aquela luz? Aí o cristão disse assim: eu acho que sim. E aí o evangelista aconselhou o seguinte, ele disse assim, ó: mantenha o olhar naquela luz e caminhe em sua direção. Assim você conseguirá ver o portão. Chegando lá no portão, você bate e receberá as instruções sobre o que você deve fazer. Siga a luz. Aí é interessante, porque ele de fato faz isso. Mais adiante, cristão chega a esse local onde está um senhor chamado intérprete, é o nome do rapaz que está lá. E aí diz assim, me escute, que essa passagem é muito interessante. Diz assim, ó, bateu lá na porta, chegou e ele diz assim: Senhor, venho da cidade da destruição, explicou o cristão, e me dirijo ao monte Sião. O homem que fica à porta que há no começo deste caminho, disse-me que eu parasse aqui, que o Senhor me mostraria coisas excelentes que me auxiliariam na minha jornada. A intérprete disse assim: entre e lhe mostrarei coisas proveitosas. Intérprete levou o cristão a uma sala muito empoeirada, que nunca fora varrida, e quando um dos criados se pôs a varrê-la, levantou-se tal poeira. Eu até acho que coloquei aqui, essa é a sala, olha só. Está lá no livro, pelo menos aqueles que têm ilustrações, está aqui, ó, no meu tem, ó. Muito bacana. E aí, nessa sala empoeirada, quando um dos criados se pôs a varrê-la, levantou-se tal poeira que por pouco o cristão não ficou sufocado. Está lá cristão, lá na ponta esquerda com a mão no rosto. Mas intérprete ordenou que uma jovem borrifasse água pelo chão e assim a casa pode ser varrida sem dificuldade. Agora escuta, ele diz assim: a sala representa um coração que foi santificado pela doce graça do evangelho, explicou o intérprete. A poeira é o pecado. O que começou a varrer é a lei. A lei faz com que o pecado possa ficar claro. Realça o pecado. E ele diz mais, ele diz assim: o que começou a varrer a lei, mas a jovem que borrifou a água representa o evangelho. A lei faz reviver o pecado, simbolizado pela poeira, e prosseguiu o intérprete. E quando o evangelho entra no coração,
porém domina o pecado com sua suave e preciosa influência, limpa a alma que nele crê e a torna digna de ser aceita pelo Rei da Glória, Jesus, que nela vem habitar. Olha e escute que coisa linda isso aqui. Diante dessa verdade, ou desse fato, é verdade que ainda tem poeira nesse coração aqui e nesse coração aí. Às vezes, quando a lei começa a varrer, a poeira sobe e a gente precisa colocar a mão na face para que não tenha um problema pulmonar, porque a sujeira de vez em quando sobe. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. É o Evangelho que cuidará de fazer a limpeza desse coração que muitas vezes está sujo. E deixa eu dizer mais uma coisa a você. Isso haverá de ocorrer em momentos como esse, que nós estamos aqui. Ao longo do ano, escutando o que escutamos, o Evangelho vai limpar. A lei vai trazer à tona essa sujeira. E o Evangelho haverá de limpar à medida que você aqui se encontra, quando nós nos reunimos. Quando nós nos reunimos semanalmente, nós somos admoestados por Deus, repreendidos por Deus, censurados por Deus, advertidos por Deus, inclusive avisados por Deus. Por isto, ou por tudo isto, algo ficará demonstrado na nossa vida. Escute, algo precioso. Pule comigo para o capítulo 13 de 2 Coríntios e a gente já dá contornos finais. 2 Coríntios 13, olha o verso 5, presta atenção. Tudo isto demonstrará algo precioso. Olha o que demonstrará para você e para mim. Paulo diz assim, verso 5, ele está encerrando. Serão as cenas do próximo capítulo. Olha o que ele diz. Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou seja, demonstrará que você está na fé vivendo assim. Vivendo como? Longe dessas coisas que o verso 20 disse. Longe, dessas coisas que desagradam a Deus. Demonstrará que você está na fé. Mas continue no verso 5, olha o que ele diz. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós. Porque à medida que essas coisas não aparecem em você, parece que Jesus Cristo não está em nós. Nós não estamos em Cristo. É como se ele estivesse dizendo assim, você não tem como dizer, como Paulo disse, falamos em Cristo. Ao caminharmos assim como que nós vimos 19, verso 20 e verso 21, vivendo na presença de Deus, sob a autoridade de Deus, para a glória de Deus. Verso número 20, promovendo paz e harmonia entre as pessoas. Verso número 21, se arrependendo e corrigindo os pecados que nós vamos cometendo em vida. Quando nós agimos assim, quando nós caminhamos assim, olha que coisa linda que ele diz para nós. Verso número 11, a gente encerra. Ele diz assim, quanto ao mais, irmãos, a Deus. Aí olha o que ele diz. Aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz. E o Deus de amor e de paz estará convosco. É assim que o Deus de paz estará convosco. Ele estará conosco, inclusive nos chamando a atenção quando nós fazemos bobagens na vida. Você veio aqui hoje, escutar o que você escutou é Deus dizendo assim, eu estou convosco. Siga o caminho que acabei de dizer para você. Baixa a cabeça, vamos orar ao Senhor. Ó Deus. Aplica, Senhor, em nosso coração essas verdades. Nos faz lembrar de que a nossa vida é vivida o tempo todo na presença do Senhor. E que essa vida que é vivida na presença do Senhor está desnuda. Os nossos atos
estão desnudos, mesmo antes de virem à tona. Porque o Senhor sonda os nossos corações. O Senhor conhece as nossas motivações. Oh Deus, nos ajuda a viver sob a autoridade do Senhor. Isto é, obedientes a Ti, Senhor. Submissos ao que o Senhor estabeleceu para que nós vivêssemos. E que ao mesmo tempo entendamos que a nossa vida é vivida para a glória Tua. Ó Deus, que promovamos a paz. Que promovamos a harmonia entre as pessoas. Porque à medida que vivemos promovendo divisões, calúnias, brigas, contendas, invejas, iras, isso nem um pouco se assemelha contigo. Nem um pouco se assemelha com aqueles que haverão de viver para sempre com o Senhor. E que por fim, Senhor, nos ajude a nos arrependermos dos nossos pecados, a emendar os nossos caminhos e corrigi-los. Porque a grande tristeza do nosso coração, ou daqueles que têm nos ajudado a caminhar na trilha certa, é ver que tais pessoas estão obstinadas. Elas são impenitentes. Elas não voltam. Ou elas pelo menos não têm manifestado arrependimento. Derrama a Tua graça sobre nós, Senhor. E que lembremos que a cada novo desafio que ameace a nossa chegada ao destino final, o Senhor está conosco. Está conosco para nos orientar. Está conosco para nos assistir. Em meio aos desfiladeiros da vida, em meio às dificuldades que enfrentamos, em meio a tantas coisas que passamos, o Senhor está presente. Em meio ao desfiladeiro do desespero, ao pântano da desconfiança, à feira das vaidades, aos rios de morte, Tu estás conosco. Nos ajuda a vivermos para Ti. Que a promessa gloriosa é que o Senhor estaria conosco. Aplica tudo isso em nós, Senhor. E que vivamos 2021 com estas verdades bem vívidas na nossa mente e no nosso coração. Para a glória do Teu nome, nós assim Te oramos, no nome de Jesus. Amém e amém.